Torcedor botafoguense, muito boa noite. Domingo, fim de noite aqui nos bastidores da arquibancada, trazendo, o desenrolar dessa rodada do Campeonato Nacional. Muitos me perguntando aí, Pet, o que você achou do fechamento da 9ª rodada aí do Campeonato Nacional? Botafogo que perdeu para o Atlético Paranaense e viu a diferença diminuir em relação ao Palmeiras, que venceu o Lanterna Curitiba, que é de chorar no meio-fio, time realmente candidato fortíssimo ao rebaixamento. Curitiba, com apenas 3 pontos, perdeu de 3-1 do Palmeiras, mas o Palmeiras realmente é o adversário a ser batido. Botafogo, na verdade, do 2º ao 6º colocado aí, no momento da competição, todos venceram. Além do Palmeiras, conquistou aí os 3 pontos o Atlético Mineiro, que venceu o Cruzeiro, o Grêmio, que venceu o São Paulo, o Fluminense, que venceu o Red Bull Bragantino, e o Atlético Paranaense, que nos venceu. O que acontece, gente? Na próxima rodada, no próximo final de semana, antes disso, o Botafogo encara a LDU pela Sul-Americana. O Botafogo recebe Fortaleza, é um jogo difícil, no Newton Santos, no sábado à noite, enquanto o Palmeiras pega o São Paulo no Morumbi, domingo à tarde. Vou deixar minha opinião aqui, dar alguns pitacos, muitos me perguntaram, Pet, você gostou ontem da entrada do Lucas Piazon? Porra, esse português só pode estar de sacanagem, literalmente, Esse rapaz que já está aí teoricamente dispensado pelo Botafogo entra em campo ontem, quando, na minha opinião, que deveria ter entrado era o Gustavo Sauers. Esse também, não consegue também emplacar uma regularidade, uma sequência de jogos. E não, gente, o Lucas Piazon ter entrado ontem foi uma brincadeira de mau gosto, literalmente. Então não dá para levar a sério esse tipo de comentário. Muitos estão me perguntando, Pet, qual é a tua opinião? Minha opinião é o seguinte, gente: Botafogo precisa ir ao mercado. Botafogo continua com uma condição confortável em relação, não ao Palmeiras, em relação aos demais, Tem ainda aí uma distância significativa, mas o Botafogo precisa realmente se reforçar. Se o Botafogo realmente deseja permanecer brigando nas cabeças, ele precisa, volto a afirmar, do lateral direito, realmente o Rafael e o Fábio. Eu estava vendo o jogo do Grêmio hoje, eu aproveitei também para ver alguns jogos. Outro também Dodói, os irmãos gêmeos são dodóis, todos dois. É inadmissível também, não posso deixar passar batido, estava vendo o jogo do Goiás com o Cuiabá, como que o Botafogo conseguiu perder para o Goiás. Pô, Pet, mas o Botafogo não dá sorte com o Goiás, o Botafogo não fez uma boa partida, mas o time do Goiás também. Pelo amor de Deus, hein? Então, o que acontece? É difícil. O Botafogo precisa pontuar fora de casa, o Botafogo precisa ter uma regularidade maior. Vi o jogo do Palmeiras, realmente o Curitiba está muito mal. O jogo do Curitiba comprova que o Curitiba é um dos prováveis a serem rebaixados, se não houver realmente contratações, mudanças. Eu acho que o Curitiba está fadado a cair. Claro, está muito cedo ainda, se bem que nós vamos para a 10ª rodada, de 38. Então o que acontece? Daqui a pouco a gente está aí com 30% da competição. Então a gente já consegue aí tirar uma noção do que está por vir. Eu, sinceramente, vejo o Vasco jogando com o Flamengo amanhã. O Vasco tem que ganhar esse jogo, porque o Vasco precisa sair
Eu acho que o Vasco tem um time até relativamente melhor que o Curitiba, que o Goiás, que o Cuiabá, mas a pressão é muito grande, aproveitando aqui o ensejo. Eu acho que o Vasco tem que começar também a pontuar. Se demorar muito, também está com a cabeça a prêmio. Mas eu não estou aqui para falar do Vasco, estou para falar do Botafogo. O Botafogo precisa ir ao mercado, volto a ressaltar, não temos lateral, de Plácido é muito fraco. O Rafael, ele poderia rescindir o contrato dele, eu acho que seria mais digno da parte dele. Se ele quer torcer, quer ir para arquibancada, vem torcer como eu, como você, mas não dá, né? Literalmente. Não dá para aturar o Hugo também, né? O Hugo não dá, o Hugo é muito fraco. E o Botafogo precisa se reforçar, precisa de um camisa 10. O Botafogo precisa ter um homem de criação. O Eduardo, você vê que ele é um jogador que tem sim, né, qualidade, mas você vê que fisicamente ele deixa a desejar. Então o Botafogo precisa. O Lucas Fernandes realmente, esse rapaz é um Lúcio Flávio piorado, né? Ele é capaz de fazer uma jogada, um lampejo, mas, né, o Júnior Santos voltou a ser o Júnior Santos, né, o polvo, né, cheio de perna, mas é aquilo. Eu acho que o Botafogo tem que ir ao mercado, o Botafogo precisa, não dá o Janderson menino, esforçado, garoto novo, né, o próprio Matheus Nascimento, né, vai voltar agora da seleção, também não dá, tem que ter um substituto pro Tiquinho, né? E a gente vê que o Botafogo precisa, sim, se reforçar, porque, na minha opinião, o Botafogo tem tudo para continuar brigando na parte de cima. Mas reforços tem que chegar, o time tem que encorpar. Esse papo aí que levaram aí, que o Botafogo vai ter que vender jogadores, isso é papo aí de quem quer conspirar contra o clube, né? Literalmente, pessoas que querem likes, curtidas, né? Interessante que as pessoas que hoje têm aí uma autonomia, que são, né, os influenciadores com o maior número de seguidores, eles conspiram contra a própria instituição porque eles têm a informação privilegiada, então eles têm que dar a informação privilegiada e mediante a isso, né? Só que dar informação para prejudicar a instituição, né, realmente é difícil. Então o que acontece? A gente torce que o Botafogo venha se reforçar, que o Botafogo venha se posicionar, que a SAF venha manter a espinha dorsal. Não é momento. Tem jogadores que realmente não estão rendendo. Lucas Piazon, eu concordo. Gustavo Sauer. Tem jogadores que você vê que, né, ganham muito e rendem muito pouco, né? Tem jogadores que poderiam ser verdadeiramente aí dispensados, e é o que vai acontecer, né? Ganham altos salários e não corresponderam ainda àquilo que, diferente do Tiquinho, do Adrielson, diferente de outros jogadores, o próprio Marlon Freitas, que estava vivendo aí também uma caça à bruxa, né? Não estava rendendo, parece que tinha esquecido o futebol em Goiânia, voltou, né, a estar numa melhor forma física, técnica, né? Existem jogadores que estão numa crescente, mas existem jogadores que não correspondem. Então, essa é a nossa opinião aqui nos bastidores da arquibancada. A gente quer ouvir a opinião do torcedor também. Qual é a sua opinião, torcedor? Você acha que desse grupo do Botafogo, quem você acha que deve permanecer, quem deve sair, se houver a possibilidade de uma saída agora na janela? E quais jogadores você vê no mercado que poderiam ser contratados para o Botafogo para reforçar o clube no Campeonato Nacional e na Copa Sul-Americana, as competições que o Botafogo vai em busca aí de brigar lá nas cabeças? Deixe a sua opinião nos comentários, pois você é o termômetro aqui nos bastidores da arquibancada. Um ótimo domingo, final de domingo, para você, torcedor do Botafogo, uma ótima semana. E nós vamos nos falando no canal, que é a voz do torcedor do Botafogo de Futebol e Regatas no YouTube.